A incidência do câncer vem aumentando, assim como sua sobrevida, e estes pacientes agora estão apresentando mais metástase vertebral. O tratamento da metástase vertebral melhora muito a qualidade de vida. A gente vai falar sobre isso aqui nessa aula. Eu vou te mostrar conceitos importantes, eu te trago atualização, imagens da radiografia, assim como um caso clínico, um caso cirúrgico operado por mim e por minha equipe. Se você se interessa pelo tema, fica comigo. Eu chamo tua atenção então para esse caso clínico, um caso do nosso serviço. Se trata de um paciente masculino que vinha tratando de um câncer de próstata há muito tempo, não tinha metástase cerebral, nem pulmonar, nem hepática, e começa a apresentar perda de força motora nos membros inferiores a ponto de não conseguir mais ficar de pé. Fez exames de imagem, na ressonância magnética foi observada essa compressão da medula espinhal no nível torácico. Veja aqui para ficar mais didático, mais explicativo. A gente não observa o líquido cefalorraquidiano no nível da compressão, que seria esse, e no nível sem compressão a gente observa. Seria mais ou menos por aqui. No vídeo que eu preparei para você, você entende melhor como acontece a metástase vertebral. Então, esse osso neoformado pelo tumor, ele se projeta para dentro do canal, assim comprimindo a nobre estrutura chamada medula espinhal, causando esses sintomas de compressão medular metastática. Continuando com o caso clínico, o paciente então realizou uma tomografia e nessa tomografia foram observadas lesões típicas do câncer de próstata, essas lesões osteoblásticas mais esbranquiçadas na tomografia. Se você prestar uma certa atenção e observar nesse corte aqui axial, você vai perceber que existem projeções do osso para dentro do canal. Aqui é o nível da compressão. Essas áreas mais esbranquiçadas são todas secundárias à infiltração da neoplasia maligna. Muito bem. E a gente faz o que nesse caso? Opera? É quimioterapia? É radioterapia? É sobre isso que a gente vai falar nessa aula, tá bom? Eu vou trazer também um artigo científico que vai trazer atualizações sobre o manejo, principalmente sobre o manejo cirúrgico desses casos. Eu te apresento, veja só, o desfecho desse caso clínico. Optamos pela cirurgia, devido ao alto grau de compressão medular e aos sintomas apresentados pelo paciente. E aqui eu te apresento os instrumentos que nós utilizamos. Aqui o parafuso para realizar a fixação da coluna vertebral. Estes são instrumentais para realizar a descompressão da medula espinhal. E aqui a radiografia pós-operatória. Se você notar com uma certa atenção, vai perceber que essa área foi realizada a laminectomia, assim como a corpectomia parcial, para descomprimir então a medula espinhal, aliviando os sintomas do paciente. O tratamento não para por aqui, ele vai realizar radioterapia depois da retirada dos pontos, assim como otimizar a terapia sistêmica com, por exemplo, medicamentos para metástase óssea. Esse é o time de profissionais que trata desses pacientes portadores de metástase vertebral. O oncologista clínico normalmente é aquele que já vem acompanhando o paciente por um câncer de mama, um câncer de próstata, um câncer de cólon, um mieloma múltiplo. Então esse paciente começa a apresentar sintomas na coluna vertebral, há uma suspeita de infiltração neoplásica da coluna, ele realiza exames e dependendo do caso, então o ortopedista oncológico ou o oncologista ortopédico é acionado para avaliar se haveria indicação de cirurgia. A maioria desses pacientes não realiza cirurgia. O tratamento pode ser pela otimização das terapias sistêmicas, pode ser por controle local através de radioterapia e a exceção seria a realização de uma cirurgia aberta, uma cirurgia convencional. Agora, um assunto de atualização é o envolvimento do radiointervencionista. Muito bem, seria esse terceiro profissional. Ele é um profissional da radiologia que tem acesso a exames de imagem avançados e pode realizar procedimentos pouco invasivos guiados por exames de imagem, como a tomografia. Como é o exemplo, então, da radioablação, né? Ablação por radiofrequência, realizada pelo radiointervencionista, guiado por tomografia. Tá? Isso é um avanço.
trouxe opções terapêuticas a mais naquele paciente, principalmente naquele paciente mais fragilizado. Fizemos algumas pesquisas nessa área sobre esse tipo de procedimento cirúrgico nos pacientes portadores de metástase vertebral, porque aqui tem uma questão muito importante e esse é um conceito fundamental dessa videoaula. Qual é? Nós temos que selecionar bem os pacientes cirúrgicos. A seleção adequada é ponto-chave no manejo. Pacientes muito fragilizados não devem ser submetidos à terapia convencional, à terapia aberta. Por outro lado, aqueles pacientes que apresentam compressão medular mais grave, do grau 2 e grau 3, e têm condição de ser submetido a uma cirurgia, podem e devem realizar esse procedimento, porque há grandes evidências científicas do benefício esperado. Eu te apresento agora os achados típicos na imagem, principalmente na ressonância magnética, que é o exame de escolha, é o exame padrão ouro. Aqui na ilustração você observa que esses pacientes apresentam normalmente múltiplas lesões em múltiplas vértebras, que podem envolver os elementos posteriores, processo espinhoso, assim como os corpos vertebrais, mais de um não é raro. Esses pacientes podem apresentar fratura patológica, nem toda fratura patológica significa cirurgia. Muito bem. Aqui no exame do mesmo paciente dessa ilustração, aqui a gente vê os pontos de compressão na medula, tumores localizados no espaço epidural, aqui as infiltrações dos corpos vertebrais pelas lesões neoplásicas. Laufer, em 2010, introduziu esse conceito muito importante, que aqui a gente chama de NOMS, o mnemônico NOMS, N-O-M-S. Lembrando dessas 4 letras, a gente consegue compreender o manejo desses pacientes, talvez fragilizados. Por isso que é muito importante a seleção adequada dos pacientes cirúrgicos, principalmente. O N de neurológico. Então, as compressões medulares de alto grau, depois eu mostro aqui nessa aula, grau 2 e grau 3, a gente tende a operá-las desde que o paciente suporte a cirurgia. No O de oncológico, a gente tem que entender a questão de radiosensibilidade do tumor. Existem tumores mais radiosensíveis, como próstata, mieloma múltiplo, linfoma, câncer de mama, e nesses pacientes a gente tende a operar menos, porque a opção da radioterapia ela se sobressai. O M de mecânico. A coluna está estável ou instável? Se estiver instável, depois eu mostro como a gente avalia a instabilidade da coluna vertebral metastática, a gente tende a fixar o segmento instável. E por fim, o S de sistêmico. Esse paciente aguenta a cirurgia? Tem comorbidades? Qual é a idade? Tem comorbidades graves, significativas, como por exemplo a cardiopatia, doença pulmonar crônica obstrutiva severa. O próprio diabetes mellitus, ele aumenta as complicações da cirurgia. Então, você entendendo o NOMS, você começa a ter uma imagem, a formar uma imagem na sua cabeça desse paciente, se ele será ou não beneficiado pelo teu procedimento cirúrgico. Para finalizar essa aula, eu te trago um artigo científico atual de 2021. Mas antes, se você ainda não curtiu, por favor, deixa o seu like, isso ajuda bastante, faz com que mais pessoas assistam esse tipo de conteúdo. Essa é uma revista renomada, o artigo é recente, diversas pessoas de peso se comprometeram com essa pesquisa. Um artigo de revisão narrativa. Nesse tipo de pesquisa, os autores eles tentam fazer um apanhado geral sobre o assunto a ser pesquisado, a ser estudado. Logo no abstract, eles já falam que os avanços na terapia sistêmica aumentaram a incidência das metástases vertebrais. E que eles entendem também que o manejo desses pacientes tende a sofrer transformações no futuro. Como já vem acontecendo nos últimos 10, 15 anos, eles acreditam que também acontecerá mais mudanças no futuro que está por vir.
Muitos pacientes são acometidos pelas metástases vertebrais. Aqui ele fala num número anual de 100 mil pessoas. Há um conceito de que a cirurgia aberta, a cirurgia convencional e tradicional, ela aumenta a qualidade de vida dos pacientes, principalmente naqueles portadores de compressão medular. As melhores indicações cirúrgicas são na instabilidade vertebral e na compressão de elementos neurais. A instabilidade, eu já falei aqui nessa aula, eu vou mostrar como a gente avalia. E também, da mesma forma, a compressão medular, a gente tem uma forma de avaliar, tem uma ferramenta clínica, NOMS, neurológico, oncológico, mecânico e sistêmico. Você pode aumentar o NOMS, aqui ele está detalhado, né, em inglês, é claro. Você pode aumentar o NOMS e incluir um P ao fim, que é de Patient Fitness, condição de saúde, o prognóstico esperado, com base em questões oncológicas, depois eu vou mostrar como, e se ele já foi submetido com tipo de terapia prévia. Pacientes que já foram irradiados tendem a ter complicações cirúrgicas. Aqui eu te apresento uma ferramenta clínica para avaliar o grau de compressão medular metastática. Pensa aqui, 1, 2 e 3. Você percebe que no grau 2, o líquido cefalorraquidiano, aquele líquido em volta da medula, ele está parcialmente ocluído, aqui obstruído, e no grau 3 está totalmente. A gente não observa mais o líquido. Então, no grau 2 e grau 3, a gente tende a operar os pacientes desde que eles suportem a cirurgia. Lembra sempre do NOMS. Aqui é a forma de avaliar a instabilidade vertebral neoplásica por 6 características clínicas distintas, e aí você soma, você faz um score, né? Você soma esses números e vê se a coluna somou entre 13 e 18, essa coluna provavelmente está instável e merece uma estabilização. Aqui eu trago o conceito de cirurgia de separação. Você aplicou o NOMS, você entendeu se o tumor é radioresistente ou radiosensível, você entende que o paciente ele suporta a cirurgia, ele não tem comorbidades graves e significativas. Mas o que acontece? Que tipo de cirurgia que você vai fazer? A cirurgia de separação é uma técnica específica e mais avançada, bem indicada para tumores radioresistentes. Então, nesses pacientes com tumores radioresistentes, como por exemplo câncer de rim, melanoma, sarcoma, o próprio câncer do cólon, a cirurgia de separação é melhor indicada. Você tenta separar a massa tumoral da medula espinhal em torno aí de 2 a 3 milímetros. E aí com técnicas avançadas de radioterapia, que aqui a gente vai chamar de radiocirurgia, a gente consegue obter resultados melhores, no sentido de evitar essa recidiva pós-operatória. Tem alternativas minimamente invasivas para aqueles pacientes mais fragilizados, como eu já comentei. A vertebroplastia ou cifoplastia é um tipo de procedimento pouco invasivo, e aí você tenta trazer estabilidade de forma não cirúrgica. Nessa bela ilustração, ele mostra como o radiointervencionista, com o uso da tomografia, consegue fazer a ablação do tumor de forma precisa e pouco invasiva para casos selecionados. Ele pode entrar por esses trajetos com a sua agulha, né? Pode até fazer uma associação de trajetos, assim realizar o controle local da neoplasia de forma pouco invasiva, principalmente nos pacientes mais fragilizados. Ele também reforça, enfatiza a questão da avaliação de sobrevida estimada do paciente. Existem mais de 12 scores. Se existem mais de 12 é porque nenhum deles consegue, de forma precisa, estimar a sobrevida desse paciente. Nos pacientes que tendem a sobreviver mais, a gente tende a investir mais com cirurgia, com procedimentos mais arriscados. Isso está dentro do S do NOMS. E para concluir o artigo, depois eu volto no meu slide, ele fala que
As metástases vertebrais estão entre as condições clínicas mais desafiadoras da medicina, porque você precisa entender de muita oncologia, você precisa avaliar muito bem esses pacientes que estão possivelmente fragilizados e realizar um procedimento tecnicamente muito complexo e demandante. Agora sim, eu encerro essa videoaula. Nesse momento, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo aqui através dos comentários desse vídeo, ou entre em contato comigo no Instagram. No meu Instagram eu tenho muita informação sobre ortopedia e tumores ósseos. Espero que eu tenha te ensinado os conceitos fundamentais sobre esse tipo de doença. E nos vemos num outro momento, talvez em outra videoaula, talvez lá no Instagram. Até mais!